ela comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Será uma palavra rápida, mas que falará muito conosco. Amém? 1 Samuel, no capítulo 16. Eu vou ler até o verso 7. Amém? Acharam todos? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Até aqui, quero muito a sua atenção mais uma vez. Como eu disse, vai ser rápido e breve a mensagem. Amados, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração parece um tema difícil, mas eu até tentei não colocar esse tema, mas foi a única palavra realmente que eu encontrei para dar seguimento à mensagem, para que haja um entendimento melhor. Amém? Então o tema da mensagem nessa noite é foro íntimo. Amém? Foro íntimo. Algum tempo o Senhor já vem ministrando esse tema no meu coração. E eu já venho estudando sobre isso há bastante tempo. O significado da palavra foro, para vocês entenderem, para nós entendermos, ela vem do direito. Ou seja, ela significa julgamento, sentença e avaliação. Então a palavra foro, ela vem do direito, que significa julgamento, significa sentença, significa avaliação. Então é isso que eu quero pregar nessa noite. O que eu vou falar aqui nessa noite é porque Deus escolhe algumas pessoas, Ele aprova algumas pessoas e reprova outras pessoas. Essa aprovação, essa reprovação, essa escolha e não escolha, não tem a ver com salvação. Amém? Porque a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então essa seleção, essa escolha, essa aprovação não tem a ver com salvação. Salvação, o Senhor quer salvar a todos. Porém essa escolha é sobre uma vocação, tanto espiritual quanto física. O que nós vamos descobrir nessa noite, através da palavra do Senhor, é porque Deus escolhe certas pessoas e Deus não escolhe outras pessoas para designado chamado
vocação ou em áreas seculares também, porque Deus é o dono de tudo, é Ele que designa tudo. Então nós vamos entender isso, amém? Então nessa história aqui eu vou explorar um pouco dessa história, vou falar um pouco de outras coisas, mas nessa história aqui nós vamos entender, que é um texto famoso, uma história conhecida, nós vamos entender por que Deus ele escolheu Davi e Deus não escolheu Eliabe. Por que Deus ele fez essa escolha? Amém? E também nós vamos descobrir, como eu escrevi aqui, qual é o critério que Deus usa para escolher alguém. Qual é o critério que Deus usa para aprovar e reprovar uma pessoa. É isso que nós vamos entender. Então vamos lá, irmãos. Olha só. Os tribunais terrenos, eles fazem julgamentos a nosso respeito, segundo as nossas ações. Não é verdade? Se violamos a lei ou não. Então, se violamos a lei ou não violamos a lei, nós somos julgados por isso. Entretanto, eles não têm capacidade de julgar foro íntimo. Eles julgam ações, mas não conseguem julgar as intenções das ações. Eu vou repetir essa frase. Os tribunais terrenos, quando eu falo tribunal terreno, são pessoas. A avaliação das pessoas ao nosso respeito. E também nós com elas. Elas fazem julgamentos a nosso respeito segundo as nossas ações, se violamos a lei ou não. Entretanto, eles não têm capacidade de julgar foro íntimo. Eles julgam ações, mas não conseguem julgar as intenções das ações. Amém? Nós vemos isso aqui no texto que eu li de 1 Samuel 16. Essa história ela se resume em que Israel, só para você entender, como pano de fundo, Israel, eles não tinham um rei. Todas as outras nações tinham reis, porém Israel não tinha, porque Deus era o rei de Israel. Deus cuidava do povo de Israel. Porém a Bíblia diz que o povo de Israel começou a observar as outras nações e viram que as outras nações tinham rei, mas eles não tinham. Então eles começaram a pedir Samuel, o profeta e o sacerdote daquela época, para que Deus mandasse para eles um rei. Deus então envia Saul, porém, na caminhada de Saul, Saul fez várias coisas que desagradou o Senhor. E nesse capítulo 16, Samuel ele estava meio que com dó de Saul, tentando ainda recuperar o coração de Saul. E aí então o Senhor chama Samuel e fala assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei e já escolhi na casa de Jessé um homem que ele vai ser o rei de Israel. E a história diz, como eu li aqui, Samuel encheu um chifre, com óleo e foi até a casa de Jessé. Quando Samuel entra na casa de Jessé, a Bíblia diz aqui no verso 6 que a primeira pessoa que aparece na frente de Jessé é Eliabe. Se Eliabe era do exército de Israel, com certeza ele era um homem forte, um homem alto, bonito, bem aparentado. Com certeza Eliabe fez coisas aos olhos de Samuel que o agradou. E a Bíblia diz que imediatamente Samuel falou assim: verdadeiramente, esse aí é o ungido, o rei de Israel. E aí o Senhor repreende dizendo que ele não era o escolhido. Querido, nessa pequena história que eu li aqui, nós aprendemos duas rápidas lições que eu quero passar para a igreja de Cristo nessa noite. A primeira lição é que as aparências, elas enganam, irmãos.
Não ache que uma pessoa que tem cara de boazinha, que se veste bem, que te trata bem, essa pessoa verdadeiramente é uma pessoa confiável, meu irmão. Olha só, Samuel era o homem mais ungido, vamos dizer assim, era o homem mais próximo de Deus naquela época. Para Deus fazer alguma coisa naquela época, irmãos, só para você entender, não estou aqui exaltando Samuel, só para você entender a posição de Samuel naquela época. Para Deus fazer alguma coisa na terra, passava por Samuel. A intimidade de Samuel era gigante. Samuel era respeitado, tanto que eu li aqui no texto, que quando Samuel chega em Belém, as autoridades, os homens tremeram de medo. E a primeira pergunta que fizeram para Samuel foi: a sua vinda aqui é de paz? Por quê? Samuel era um representante da presença de Deus. Então, esse homem de Deus, com discernimento espiritual, irmãos, com a presença de Deus, Deus falava com esse homem, ele foi enganado pela aparência. E aí eu e você, nós não vamos ser não? Se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos para a voz de Deus, se nós não pedirmos a Deus discernimento espiritual. Então essa lição ela nos ensina muito, porque nem todos que aparentam ser, nem todos que chegam na vida da gente, irmãos, em nossas vidas, são pessoas confiáveis. Então toma cuidado com quem está se aproximando de você, e você está levando essa pessoa também para sua casa, está trazendo essa pessoa para a sua vida, para a sua intimidade. Pastor, mas essa pessoa é gente boa, e daí, irmãos? Eliabe também era gente boa. Pastor, nossa, mas essa pessoa tem um papo legal. Eliabe também tinha um papo legal. Pastor, mas essa pessoa é de família. Eliabe também era de família. Pastor, mas esse homem é trabalhador. Eliabe também era trabalhador. Ele era do exército de Israel. Porém, ele era uma coisa na frente dos homens, e por trás ele era outra pessoa. Então, as aparências, elas enganam. E aqui eu abro um parêntese, mais uma vez, para os jovens solteiros aqui da igreja. Nem todo Eliabe, meninas, que aparece para vocês, é um Eliabe de Deus. Bonito, cheiroso, grandão, com a Bíblia debaixo do braço. Olha só, Eliabe era judeu, ele era de Israel. Ele pertencia ao povo de Deus. Então nem todo Eliabe que aparece na sua vida é de Deus. E os rapazes também. Nem toda moça que aparece na sua vida é uma moça de Deus. Nós vamos entender melhor aqui. Então, olha só esse exemplo para finalizar. Em Gênesis 13:10, Abraão e Ló, o pastor Zito pregou isso aqui. Eles estavam brigando, os pastores de Abraão e de Ló estavam brigando um com o outro por causa de espaço. Os dois, o rebanho dos dois prosperou muito. E aí Abraão chama Ló e fala assim: Ló, nós não podemos conviver mais, porque o nosso rebanho cresceu muito. Então olha aqui, Ló, vamos fazer um combinado. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Pode decidir, porque o caminho que você for, eu vou para o outro. E a Bíblia diz no verso 10 que Ló olhou as campinas do Jordão e viu que elas eram verdes, eram frutíferas, e ele foi movido pela aparência. Só que mal ele sabia que as campinas do Jordão era Sodoma e Gomorra, a cidade mais imoral daquela época. Uma cidade tão imoral que Deus simplesmente jogou fogo nela, de tanta imoralidade e pecado que existia naquela cidade. Então, as aparências, elas enganam.
Segunda lição desse pequeno texto que nós tiramos: nem toda boa ação, irmãos, é seguida de uma boa intenção. Eu estou pregando sobre foro íntimo. Então, nem toda boa ação de pessoas, ela está carregada de boas intenções. Olha só que exemplo maravilhoso. A Bíblia diz aqui em Atos 5, que a igreja primitiva estava reunida. E eles tinham um costume maravilhoso. A Bíblia diz que quem tinha muitas posses, vendia para ser compartilhado com os irmãos, para que ninguém da igreja passasse necessidade. E aí de repente, um culto rolando, os irmãos lá, chega um casal, Ananias e Safira. Eu fico imaginando os dois chegando na igreja, com o dinheiro, se é na maleta ou no saco, não sei, todo posudo. E o pessoal da igreja, uau, que oferta gigante. E eles vindo no corredor com a maleta, né? E os irmãos, meu Deus, esse casal vendeu a sua propriedade e agora está doando aos pés dos apóstolos. Eles foram, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles foram louvados pela grande oferta que eles estavam dando para a igreja. Só que quando Ananias ele entrega a oferta no altar, Pedro toma a palavra pelo Espírito Santo e fala assim: Ananias, por que você mentiu para o Espírito Santo? Hã? O povo da igreja, hã? Como assim? Olha o tanto de dinheiro. Que oferta é essa? Ninguém nunca deu uma oferta como essa. Você está doido, Ananias, é de Deus demais. Olha só, imagina, 100 mil reais. Meu Deus, eu dou uma oferta de 10 reais. O cara deu uma oferta de 100 mil. E Pedro, por que, Ananias? Você mentiu para o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que imediatamente ele cai morto. Porque nem toda boa ação, ela é seguida de uma boa intenção. Está cheio de pessoas, irmãos, na igreja e fora da igreja, com boas ações. Porém, as ações são seguidas de más intenções. Amém? Então, o homem, ele olha a aparência. Nós olhamos a aparência, irmãos. Nós somos movidos pelas ações. Se eu fizer qualquer coisa aqui, em público, todos vocês, se for uma boa ação, de uma boa aparência, todos vocês vão começar a bater palma. Porém, ninguém sabe a intenção da minha ação. Somente Deus sabe a intenção das minhas ações. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 13. É espetacular. Eu quero ler com vocês aqui, que esse versículo aqui é tremendo. Olha só. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, o amor nasce aonde? No coração. Serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé, olha só, capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Imagina eu orar e as cadeiras voarem aqui, de um lado para o outro. Sensacional. Vocês não vão me deixar embora. Vocês não vão me deixar embora que vai pedir oração.
porque vocês julgaram a minha ação, que não foi minha, foi de Deus. E vocês já deram a sentença. O pastor Tiago é um homem de Deus. Aí a pessoa lá fora vai dizer assim, mas por que o pastor Tiago é um homem de Deus? Você está doido? Ele fez flutuar a igreja lá no culto. Ele fez flutuar a cadeira, ele pegou a cadeira e jogou ela para o outro lado. Porque o homem, ele olha a aparência. O homem, ele olha a ação. Continuando. Esse aqui é sensacional, irmãos. Isso aqui é tremendo. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada isso me valerá. Imagina eu pegar todos os meus bens e doar para os pobres. Meu Deus do céu, eu acho que onde eu moro lá no corredor do Chaves, que eu fico brincando, eles vão fazer uma estátua para mim lá, Adri. Uma estátua naquele corredor lá. Você está doido? O pastor Tiago doou a sua casa para os pobres. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não olha a aparência. Deus ele não é movido, irmãos, com o que você faz. Deus não está nem aí com a sua aparência e com aquilo que você está praticando. Deus olha totalmente ao contrário. Deus julga foro íntimo. Deus julga a intenção do seu coração. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o meu coração. Continuando, o tribunal terreno, como eu disse, julga a aparência e as ações. Mas agora, existe um que tem competência de julgar foro íntimo. Deus, o justo juiz, Ele tem capacidade de julgar o seu interior, o meu interior. E Deus está julgando a nós, nesta noite, olhando para o nosso interior. Deus não olhou para a sua ação, Deus olhou para a sua intenção. Deus não olhou para a sua aparência, Deus está atento ao seu coração. Samuel 16:7 diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Enquanto muitos de nós, irmãos, estamos preocupados com o exterior, o que fazemos ou deixamos de fazer, Deus fica preocupado exatamente ao contrário. Deus se atenta para o coração. Ele não julga ações, Ele julga motivações. Ele não julga ações, Ele julga motivações. Ele julga a intenção de cada ação. Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então esse tribunal, esse juiz que julga foro íntimo, ele está julgando as nossas ações seguidas. Amém. Então Deus, Ele está julgando as nossas ações, seguida com as nossas intenções. E nesse tribunal não passa nada. Não tem como, irmãos. Você acha que nós conseguimos nos esconder de Deus? Você acha que você consegue esconder as suas intenções para Deus, irmão? Você acha que Deus, Ele não está observando a nós aqui, líderes da igreja?
Você acha que Deus agora, nesse exato momento, não está sondando o meu coração enquanto eu estou pregando? Você acha que Deus não está me observando aqui? Deus não está observando aqui a minha roupa, irmãos, somente. Deus não está aqui observando a minha performance aqui, irmãos, somente. Deus está sondando o meu interior. Se eu de fato estou com vontade, se eu estou com alegria, se eu estou com prazer de compartilhar a palavra santa dele, ou se eu estou apenas cumprindo um protocolo. Você acha que o pessoal aqui do louvor, vocês acham que Deus não está olhando para vocês? Você acha que Deus não está olhando o interior de vocês enquanto vocês dizem que Deus é o Senhor das suas vidas? Porque na hora que você diz com a boca, Ele não olha as palavras, Ele julga foro íntimo. Ele vai lá no seu coração e vai ver que pode ser que você esteja falando a verdade ou você está mentindo. Porque a Bíblia diz em Isaías que Deus repreende o povo, fala assim: vocês me louvam com os lábios, porém o coração está longe. Aqui está uma das respostas que eu falei no início. Por que que algumas pessoas parecem, eu sempre gosto de usar isso, que elas são mais próximas de Deus. Eu gosto de usar a expressão que, o fulano de tal é queridinho, né? Não, irmãos. Foro íntimo. Coração. Deus julga foro íntimo. Tem pessoas, não estou dizendo somente desse local, dessa igreja, o mundo inteiro, tem pessoa que abre a boca, sai o fantasma, parece que vai sair o caixão, vazia, a pessoa está morta. E aí ela acha que está exalando a presença de Deus, mas não está exalando a presença de Deus. Ela está exalando aquilo que ela é por dentro. Igual os fariseus, igual Jesus disse para os fariseus: vocês são um sepulcro caiado. Estão vivos por fora, porém mortos por dentro. Então o que eu estou pregando aqui é para todos nós. É para todos nós, porque vai chegar um dia, irmãos, em que nós estaremos frente a frente com o nosso Deus, e não tem como nesse dia nós escondermos nada dele, porque Ele vai julgar, frente a frente, a mim e a você, foro íntimo. Muitos vão dizer: mas Senhor, eu profetizei em seu nome, foro íntimo. Não te conheço, você não mentia no seu coração. Senhor, mas eu dizia que o Senhor era santo, o Senhor é o meu Deus. Foro íntimo. O mundo estava no seu coração, o diabo estava no seu coração. Querido, mais uma vez, nós somos movidos pela aparência. As pessoas choram na presença de Deus, não é proibido, é lindo. Porém, o choro não provém de um coração quebrantado. O choro não provém de um coração que ama o Senhor. O choro não provém de um coração que deseja a presença de Deus. Mas é um choro que, por incrível que pareça, é para aparecer para o irmão que está do lado. Só que só Deus vê isso. Só Deus. A oração em línguas da pessoa no culto, porque Coríntios fala isso. A pessoa ora em línguas, João, no meio do culto. Por quê? Porque ela tem que entrar no mistério, porque o pastor Tiago entrou no mistério. Meu Deus, a Natália entrou no mistério. Gente, todo mundo está no mistério, é só eu que não estou no mistério. Aí a pessoa começa. Aí o irmãozinho que não tem conhecimento nenhum, né? Não tem um discernimento espiritual. Você viu a irmã? Fogo puro. Por quê? Você não vê ela rodando a igreja toda. Só que aquele que julga foro íntimo reprovou a ação dela, porque não proveio de um coração que pertencia à vontade de Deus. Olha só,
Olha esse exemplo. Jesus está dentro de uma casa. Aí 4 amigos quebraram o telhado, né? E desceram um homem numa maca. E aí Jesus fala para o rapaz assim: perdoado estão os seus pecados. Aí os fariseus, olha aqui, os fariseus começaram a pensar. Lucas 5, 21. Os fariseus começaram a pensar. Lá no cantinho deles lá. Lá no cantinho. Eles lá assim, ó. Ninguém estava vendo nada. Mas os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que tem poder para perdoar pecados? Aí Jesus imediatamente diz assim, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Os caras, opa, que é isso? Vocês acham que eu não tenho poder para perdoar pecados? E eu digo a vocês mais, estou dizendo em outras palavras: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e curar enfermos. Pega a sua maca e anda. Eles ficaram assustados, porque o homem olha a aparência. Jesus naquele momento julgou o foro íntimo, e foram reprovados. Olha outro exemplo, Caim. Gênesis 4, 6. Caim e Abel deram uma oferta para o Senhor, e a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Caim. A Bíblia fala assim porque Caim deu o melhor para Deus. Abel deu o melhor para Deus e Caim deu o resto. Aí Caim, a Bíblia diz que Caim ficou irado. Só que ninguém viu a ira de Caim. E aí o Senhor falou para ele assim: então o Senhor disse a Caim: por que você está irado, Caim? Ele, o que é isso? Como assim, Senhor? Eu estou vendo o seu coração. Deus julgou foro íntimo. E aqui eu entro no texto que eu li. Samuel está na casa de Jessé. Deixa eu abrir aqui. Samuel está na casa de Jessé. E vamos descobrir por que Eliabe não foi aprovado. 1 Samuel 17, 28, que é o texto base, mas antes eu quero explicar para você o que estava ocorrendo no capítulo 17. No capítulo 17, um gigante chamado Golias estava afrontando o povo de Deus durante 40 dias. E aí não tinha nenhum guerreiro para enfrentar esse gigante. E Eliabe, mas os seus irmãos estavam na frente da batalha. E Jessé chama Davi e fala assim: Davi, pode ser que os seus irmãos estejam com fome, estejam com sede. Eu quero que você pegue esse bocado de queijo e pão e leve para os seus irmãos na batalha. Davi pega o queijo, pega o pão e vai até onde estava ocorrendo a batalha. E aí diz a Bíblia que quando Davi chega e ele começa a observar o que estava acontecendo, Davi começa a perguntar aos soldados. E aí olha o que acontece quando Davi começa a perguntar aos soldados. 17, verso 28. Quando Eliabe, olha aqui, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. E perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Neste exato momento aqui, irmãos, o coração de Eliabe foi revelado. Quer conhecer uma pessoa? Você quer saber quem é a pessoa? Dá liberdade para a pessoa falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Talvez ela não vai se mostrar tanto no início, mas vai dando corda, vai fazendo perguntas.
vai convivendo com ela e vai observando o que sai da boca da pessoa. Tem pessoas que a gente convive, irmãos da igreja, você quer falar de Jesus, porque é bom demais falar de Jesus. Jesus habita, né, dentro do coração. Você quer falar de Jesus, mas o irmão não fala de Jesus de jeito nenhum. Aí você entende, você começa a falar do futebol, você fala de um tanto de coisa, aí passa uma hora, você está ali tomando um café, e está ali, você às vezes quer introduzir um assunto de Jesus, porque seu coração, Jesus está lá dentro. Aí você começa a falar, nossa irmão, o culto foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Mas você viu aquele lance do Zaratio? Ah, não, o Zaratio tá, beleza. Não, é verdade, irmão, não sei o quê, né? Não, o Hulk está errando pênalti. Aí começa, irmão, vai. Aí você começa, não, irmão, o louvor foi uma bênção, né, cara? Não, Deus falou naquele culto lá. Nossa, mas é verdade, mas eu tenho que trabalhar segunda-feira. Coração da pessoa. Então, se você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Faz perguntas para ela. Observe o que sai da boca dessa pessoa. Então, nesse exato momento, o coração de Eliabe foi revelado. Aquilo que o homem não consegue ver, mas Deus consegue ver. Olha só, rapidamente. O verso diz assim: Eliabe ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irritado. Sabe o que abrigava no coração de Eliabe e o homem não via? Jessé não viu, Davi também não viu, mas Deus fez foro íntimo, abrigava ira. Quantos corações aqui nessa noite que abriga ira, só que a pessoa está sorrindo, está dando a paz do Senhor, faz um semblante de paz, paz do Senhor. A pessoa baixa a voz, Abraão, para falar com você, para tentar transmitir uma paz que ela não tem. A paz do Senhor. Só que o coração da pessoa abriga ira. Não pode cair um palito de fósforo na casa. Acabou. Começa a brigaiada. E xinga o marido. E xinga os meninos. E xinga o cachorro. E xinga a mãe. Só que chega na igreja, a pessoa já muda. A paz, pastor. Paz, meu irmão, tudo bem? Está tudo bem? Glória a Deus. Como é que está a sua casa? Está tudo em paz. Amém, irmãos. Amém. Eu fico imaginando Eliabe com Samuel. O profeta chegou, João. O profeta chegou. A paz, profeta. Aleluias. Fico imaginando Eliabe. Ô, glória, hein? O senhor é um homem de Deus. Eu também. Vem em consagração? Eu também estou em consagração, profeta. Aí Samuel, como é homem como nós, como a gente é, esse aí é ungido. Só que aí Deus, eu conheço o coração desse homem. Deus conhece o seu coração, irmãos. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem nós somos, irmãos. Deus faz e julga foro íntimo, meu irmão. Então o coração de Eliabe abrigava ira. Como um rei pode governar tendo ira no coração? Acabou, vai matar todo mundo. Meu Deus do céu, se o cara não servir para ele o copo direito, a água, se a água estiver fria, tá ruim. Se estiver morna, tá horrível. Se estiver quente, piorou. Vai matar todo mundo. Se querer dar um conselho para o rei, como que dá um conselho para um rei iracundo? Não tem como. Deus, não, eu não escolhi esse homem. Vocês estão olhando a aparência, mas eu conheço o coração desse homem. Olha a segunda coisa. Ficou muito irritado e perguntou para Davi: por que você veio até aqui? Em outras palavras, ó futuro rei de Israel. Olha o coração de Eliabe. O que você está fazendo aqui, Davi? Ó futuro rei de Israel. Sabe o que tinha no coração de Eliabe? Inveja. Você não é ungido? Porque Eliabe estava na mesa. Samuel falou assim: tem mais alguém aqui? Jessé disse: tem um rapaz que está lá no pasto. Samuel, manda chamar ele. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele chegar. Eliabe ficou irado. Quando Davi chega, Samuel de repente levanta e unge ele: você será o rei de Israel. Ah, meu irmão, fica imaginando Eliabe, como que ele ficou. Então ele virou para Davi e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você não é ungido? E o texto,
versículos antes, diz que Davi já estava trabalhando no palácio, lá de Saul, porque Saul já estava endemoniado. Davi tinha que ir lá no palácio tocar a harpa para o demônio sair. Eu imagino Eliabe como é que ele estava. Deus falou para Samuel, um homem já foi trabalhar lá no palácio. Verdadeiramente esse cara vai ser o rei mesmo. Aí Davi chega no campo e Eliabe fala: o que você está fazendo aqui? Inveja. Quantos corações invejosos, irmãos. Mas a gente não vê. Décio, a gente acaba de pregar. Que palavra, hein, pastor Tiago? Nossa, pastora Renata, que unção. Meu Deus. Mas o coração queria ter uma unção igual essa mulher tem. Queria ser igual o pastor Tiago. Queria ser igual o pastor Luiz. Nossa, pastor, como é que o senhor faz para derrubar as pessoas assim? Eu já vi isso aqui na igreja. Um irmão um dia chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou quase chegando igual o senhor. Falta só uma coisa só. Ó, pastor, o que foi, irmão? Derrubar as pessoas no chão. Meu Deus. Aí esse irmão, meu Deus do céu, oh Jesus, perdoa ele porque não sabe o que faz. Começou até falando no dialeto que Deus deu o pastor. Sabe o que isso é? Inveja. Porém ninguém vê, mas Deus vê. Deus julga foro íntimo, irmão. E esse tribunal não passa nada não, mas não passa mesmo, irmãos. Continuando. Jesus, para o relógio. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? A Eliabe. O que Eliabe fez aqui? Menosprezou o trabalho de Davi. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que tinha também no coração de Eliabe? Soberba. Quantas pessoas soberbas hoje, na igreja, no trabalho, as pessoas se acham melhores do que as outras, menosprezam outras, sobe de cargo, sobe na vida e não cumprimenta mais, não chama o irmão mais, não chama a pessoa para tomar um café, não ajuda mais. Mas por quê? A soberba está no coração. Como que Eliabe poderia ser um rei de Israel, governar uma nação tão poderosa, com ira, soberba e inveja? Nunca. Por isso, irmãos, Deus, talvez, e aqui é duro de se falar, mas é preciso falar isso, talvez Deus não está escolhendo você, por causa disso, porque Ele está julgando o foro íntimo, e Ele está vendo que o que está dentro do seu coração não agrada a Ele. Por isso que muitas pessoas desejam cargos na igreja, mas Deus não dá. Por quê? Foro íntimo. A pessoa tenta, e vai, e trata bem o pastor, e trata bem a minha pessoa, e trata bem o pastorzito, e tenta, e chama o João para ir na casa dele, vamos almoçar, João, e tenta de tudo para fazer, até consegue subir, Deus tira. Por quê? Foro íntimo. Aqui está a resposta do porquê muitos não conseguem crescer no Senhor. Muitos pedem e não recebem. Muitos clamam e não têm. Por quê? Porque Deus não está olhando o seu choro, irmãos. Escuta aqui uma coisa e vamos aprender, todos nós. Você pode chorar a noite inteira. Eu posso ficar 40 dias de jejum no monte, pedindo assim: Senhor, me dá. Deus, não e não. Porque o seu coração é mau. Porque o seu coração não está preparado. Porque a intenção da sua ação é má. Porque aquilo que você quer não é para me glorificar, então eu não vou te dar. Não vou te dar. É isso que Deus está falando conosco. Mas, irmãos, se nessa noite, eu quero chamar aqui o pessoal do louvor. Mas se nessa noite, nós
deixarmos o Senhor pastorear o nosso coração, irmãos. Se você deixar o Senhor mudar o seu coração, a sua vida será transformada para sempre. As suas orações serão respondidas, os seus pedidos serão atendidos, porque Deus vai julgar o seu íntimo e vai aprovar. Deus vai olhar a intenção do seu coração e vai dizer: a intenção é boa, toma, meu filho. O pastor está, ele cansa de nos ensinar que para Deus nos responder, tem que ser para a glória de Deus. É só nós olharmos a igreja, irmãos. Veja da onde nós saímos, lá da laje do pastor Luiz. E o pastor Luiz, mas a pastora Edneia tem compartilhado como eles têm orado. Só que Deus não está maravilhado com a oração deles. Não, Deus está julgando o foro íntimo. E Deus viu que a intenção do coração deles agrada a Ele. Eles falam assim na oração: Senhor, quadriplica a oferta, o dízimo da igreja. Porque, Senhor, esse dinheiro vai te glorificar. Senhor, eu vou ampliar a igreja, eu vou construir a escola, eu quero construir um condomínio para tirar os moradores da igreja do aluguel e dar eles uma casa própria. Então eles oram, mas Deus não se maravilha com a oração, irmãos. Deus vê o coração, Deus sonda, e Deus diz assim: eu vou te dar, meu filho, porque é verdade o que você está dizendo. Quer que as suas orações sejam respondidas? Mude o seu coração. Deixa Deus mudar o seu coração. Quer que Deus te dê coisas grandes? Mude o seu coração. Quer que Deus te enche do Espírito? Mude o seu coração. Quer que Deus flua através da sua vida? Mude o seu coração. Deixa Deus mudar o seu coração. Deixa Deus moer o seu coração. Deixa Deus trocar o seu coração, irmãos. Vamos deixar Deus trocar o nosso coração. Deixa Deus tirar a inveja, deixa Deus tirar a soberba, deixa Deus tirar aí o dinheiro, deixa Deus tirar o mundo do seu coração, irmãos. Vocês verão o que Deus irá fazer na vida de vocês. Deus não está respondendo orações aqui da igreja, porque a intenção é má. É má. Enquanto muitos outros crescem, outros estão ficando para trás. Não estou falando aqui de dinheiro, de bens materiais, estou dizendo de coisas espirituais. Muita gente avançando, muita gente crescendo, a igreja crescendo. Amanhã vai estar aí a escola, vai estar aí o condomínio, irmão. Você vai continuar do mesmo jeito? Mesma coisa. Com coração iracundo, invejoso, soberbo, não aceita conselhos, não aceita nada. Vai continuar assim? Não, eu não aceito. Se o pastor Zito falar comigo, eu não aceito. Só aceito o pastor Tiago. Não aceito o pastor Tiago não. Que menino lá, que pirralho. Só que você não menciona. Tá aqui, ó. Não vou fazer curso. Por quê? Porque a professora fulana dá aula. Aí Deus olha: meu Deus, meu filho, que coisa feia. Não, eu gosto da fulana de tal. Só que ela não diz. Tá aqui, ó. Aí quando a pessoa vai no altar: ô Senhor, manifesta a tua presença. Deus: não. O seu coração é mau. Você maltrata sua esposa, você maltrata seu marido. Senhor, me dá unção, me dá a tua presença, me dá os dons. Deus: não. Você não paga os outros, você finge de bobo. O que eu acho mais engraçado, vou me louvar. Aguenta aí, irmãos, aguenta aí. O que eu acho mais engraçado aqui, que eu e o pastor Zito, o pastor Luiz, a gente, na nossa conversa, é impressionante como que as pessoas ainda, elas acham que enganam a Deus. É impressionante, irmãos. É mais fácil você chegar para Deus e falar: Deus, eu sou esse verme miserável mesmo, eu sou eu. É esse cara aí, ó, que o pastor Tiago está pregando, eu sou eu. Sou eu. As pessoas mandam mensagem, para mim, para o pastor Zito, pastor Luiz: pastor, não vou no culto hoje, porque não, pastor, agarrado, mas nossa, tem que ver o que aconteceu.
Nós, na bênção, irmão. Só que Deus julgou o foro íntimo e viu você lá no trânsito. Deixa eu pegar esse atalho aqui à esquerda, porque vai dar mais 20 minutos. Eu vou chegar em casa 10 para as 8 e vou falar para o pastor que não vai dar para mim ir no culto. Aí eu vou estar dizendo a verdade. Mentira. Deus julgou o foro íntimo. Deus te viu. E aí você me enganou, mas não enganou Deus. Na verdade você está se auto-enganando, travando a sua própria vida, irmãos. Então deixa Deus mudar o seu coração. Deixa que com suas ações, as suas ações sejam seguidas com as suas intenções boas. Amém? Os meninos vão cantar um cântico aqui que eu pedi. Faça desse cântico a sua oração. Vou deixar vocês orarem. Eu já encerro o culto. Amém?